Olá, pessoal. Deixa eu só. Agora deu certo. Oi, oi. Agora deu. Agora deu. E aí, Vitor, tudo bem? Está tudo bem. Não estava. Ora, deixa eu Você me ouve posicionar. bem? Estou. E você, está-me a ouvir bem? Sim, sim. Pessoal que está Ok. aí, estão nos ouvindo bem, vendo bem? Ora, vamos esperar que as pessoas entrem. Ora, deixa cá Sim. ver aqui em partilhar a live. Ora, Deixa eu pegar aqui a nossa pauta. Eu estou com o computador ligado. eu também. Ora, gente que já estiver aí, vão dizendo olá, vão dizendo Isso, se gente. estão. Vamos dizendo se estão ouvindo bem. Ótimo, Pedro. Boa tarde, Pedro. Boa tarde. Ora, Estão perguntando do que é que se trata essa live, a Sandrine. Sandrine, nós estamos com essa live programada já tem alguns dias, algumas semanas, na verdade, e nós vamos discutir aqui algumas pautas do terapeuta, relativos ao terapeuta, relativos à própria pesquisa, e vocês podem colocar perguntas aí no chat para que a gente possa responder, tá? exatamente. Vamos abordar alguns tópicos sobre visão geral dos problemas no mundo, visão geral dos transtornos, papel dos medicamentos e da indústria farmacêutica e por aí vai. Boa Ora, tarde, Rildo. boa tarde. Ora, uma, duas, três, quatro. Sim, nós colocamos nos nossos perfis, viu, Sandrine? Nós colocamos nos nossos perfis a, a dizer que íamos fazer essa live hoje, tá? Mas fica à vontade aí, nos assista. Estamos com 6 pessoas ao vivo. Vamos ver, mais outra pessoa entrou, 8. Ora, tá bom, Sandrine, não tem problema. Esta live vai ficar gravada. Depois, nós vamos ver se ela vai ficar no Instagram ou no YouTube. Ah, e depois você pode ver ela depois ou quando for mais oportuno para si. Isso. É que nós estamos aqui no horário de Portugal, então aqui já são 8h08. Pessoal do Brasil ainda é 4h08, ainda é cedo, muita gente deve estar ainda a trabalhar. Nós vamos falar um pouquinho também, sabe, Hildo, dos resultados que a gente vem conseguindo, tá? Nós vamos compartilhar isso daí. Você quer começar? Sim, podemos Você, começar. você, você pôs para gravar? Pus, eu, é assim, Ah, eu pus para gravar o ecrã do telemóvel, do celular. ok.
Ok, Depois isso perfeito. depois deve ter alguma opção aí para gravar, ou para gravar não, depois para deixar a live gravada, provavelmente. Sim, sim, pois sim. E então, quer começar? Quer para o pessoal já começar a se sentir à vontade? Certo, pode ser. Então, o meu nome é Vítor Pereira, sou Master Terapeuta da TRG. Ahm, comecei há comecei em outubro do ano passado. Ahm, Em outubro do ano passado comecei no curso, aprofundei-me, assim mais a sério nos estudos de maneira profissional, mas eu já me vinha desenvolvendo assim na base da curiosidade já há uns 2, 3 anos, ahm, nesta área mais do desenvolvimento humano e do desenvolvimento pessoal e do entendimento do cérebro. ah, Pronto, no caso para questões pessoais, para me auto-entender, perceber como é que eu funciono, porque praticamente ninguém sabe, mas eu tenho TDAH e então é um, é um, é uma maneira, costuma ser uma maneira diferente do cérebro funcionar e então foi mais nesse aspecto que eu comecei-me a auto-entender, pronto, para funcionar melhor, porque eu sempre tive, antes de eu ouvir a expressão do professor Jair, toda a emoção tem lógica, eu sempre fui uma pessoa que para mim tudo tem que ter alguma lógica, nada existe do nada, e tudo tem sempre alguma causa, mesmo que a gente não saiba o que é, mas para mim tudo tem sempre uma lógica, um sentido, e cabe a nós ahm, procurar saber, e procurar querer saber como é que o ser humano funciona. Ahm, e esta, e esta E este meu gosto veio já, talvez dá muito tempo, porque só que talvez tenha sido um sonho escondido, porque eu lembro-me que já não me recordo com precisão, mas talvez nos 15, 16, 17 anos, eu sempre gostava de dar o meu conselho, as minhas opiniões às pessoas, pronto, para ajudá-las, mesmo mesmo com isso, com conselhos, com direções, tipo, assim, coisas do género. E as pessoas até gostavam dos meus direcionamentos e dos meus conselhos, mesmo que fossem assim básicos, mas já era algo que já era um bocado mais maduro para a minha idade. E essas pessoas Hum. diziam assim na brincadeira: tu tens jeito para ser psicólogo, não sei o quê, bababá, porque gostas de ajudar as pessoas. E eu assim, só pronto, na altura uma pessoa com 15, 16, 17 anos sabe lá o que é que quer da vida, quer dizer, alguns já sabem, mas sabe lá o que é que quer da vida, mas isso sempre ficou aqui na minha cabeça e pronto, e com o passar dos anos houve um desvio de rota, né? Seguimos outros caminhos, outras coisas, situações que acontecem na vida, mas depois. hum, Quando apareceu aquela célebre e polémica frase do professor Jair de sabes que não precisas de ser psicólogo para ser Para terapeuta ser terapeuta. ou alguma coisa Isso. assim, isso foi logo o que me chamou a atenção e foi logo daí que veio o meu interesse por saber mais e pronto, e aqui estou. Exato, é isso aí. E o Vitor tem tudo para ser um excelente terapeuta, né? E já é, né, Vitor? Porque você tem, a gente percebe, pronto, das vezes que a gente conversou, nós percebemos que você tem esse potencial, né? O Hildo está dizendo que você é esquizoide, é verdade. Tem, Estou né? Já fez a bastante. leitura corporal.
Gente, Já, aí então já. deixa eu falar então um pouquinho, né? Meu nome é Juliana Lima Verde, eu sou massoterapeuta em TRG, sou doutoranda em psicologia pela UCina e atualmente eu trabalho, desde 2023 que eu trabalho como a pesquisadora do IBFT, eu sou a pesquisadora, pronto, oficial, né, do professor Jair. Quando eu digo oficial, porque nós estamos estendendo as nossas publicações para outros terapeutas. Esse ano nós vamos ter muitos trabalhos em parceria com outros terapeutas. Inclusive, o Vitor está convidado para colaborar conosco, viu, Vitor? Vamos conversar um pouco sobre isso daí. O Rildo também, nós temos que acertar aí uma reunião, né, Rildo, para falarmos um pouco sobre como eu consigo te ajudar nessas publicações. Então, nós combinamos essa live. Ah, tá. Nós combinamos essa live com o intuito de falarmos um pouco sobre a TRG, sobre os problemas emocionais que hoje nós temos no mundo inteiro, porque, na verdade, esses problemas eles são comuns em qualquer lugar do mundo. Vocês percebam, pessoal, eu acho que quem está aqui, a maioria deve ser do Brasil, percebam que o Vitor, ele é português. Então, a TRG está em vários países do mundo. Aqui em Portugal, nós temos um grupo muito forte trabalhando com a TRG, e esse grupo, ele também, além de pessoas que são realmente portuguesas, né, nós temos também brasileiros que vivem aqui e que trabalham com a TRG, não só em Portugal, mas também em vários países da Europa. Nós temos aqui um grupo muito forte, já fizemos em abril o nosso primeiro encontro, e nós esperamos o segundo encontro para dentro em breve. Então, Vitor, como é que nós fazemos? Vamos ver aqui quais são. Nós fizemos aqui algumas perguntas que são dúvidas comuns, e eu faço a pergunta para o Vitor me faz uma outra pergunta, e assim a gente vai fazendo aqui um debate que vocês também podem participar. E Exato. aí, vamos começar? Vamos. Ora, ora então, Diga lá. vamos agora para vamos começar de uma sequência lógica. Vamos começar por um panorama mais geral, abordar a nossa visão geral dos problemas emocionais no mundo, e vamos partir desse mais geral para depois chegarmos ao mais específico. E a pergunta é, qual é a sua opinião, ou a sua visão de porque é que tantas pessoas parecem que estão a funcionar normalmente, mas estão emocionalmente exaustas? Então, é uma questão bem interessante, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito no piloto automático, estão sempre naquela rotina, na tentativa de sobreviver. E Exato. muitas vezes, né? E muitas vezes elas não se deparam, não conseguem olhar para dentro e ver o quanto isso faz com que elas percam qualidade de vida, percam a qualidade de vida nos relacionamentos. A relação com o trabalho é uma relação muito doentia. E perca a qualidade de vida, né, além dos relacionamentos. Quando eu falo relacionamentos, não é só marido, esposa, namorado, namorada, mas de filhos também, com os pais. Isso faz com que a pessoa também perca a qualidade de relacionamento consigo mesma. Então, eu creio que é, é, existe uma necessidade de se olhar para dentro para perceber Exato. isso daí. Né? Por quê? Exato. Porque você entra numa rotina de vida, você liga o piloto automático, você acorda, você vai trabalhar, você come, às vezes come muito mal, e você não
praticam atividade física, você não tem saúde emocional, você não está bem psicologicamente, mas tem que estar, porque a demanda é muito alta. Então, Exato. eu creio que isso tem adoecido muito, né, a nossa sociedade hoje. Exato, eu concordo. As pessoas veem nessa rotina ah, um escape à realidade. Digamos assim, as pessoas preenchem a sua vida com trabalho demais, às vezes trabalho demais, e, e tentam fugir a essa rotina porque não se conseguem olhar para dentro, não, às vezes não é nem conseguem, nem tentam esse esforço, É porque inconsciente. é inconsciente, porque eu uma vez falei com uma pessoa que estava a passar por mim na rua, mas que era conhecida, e que ela perguntou o que é que eu fazia, eu respondi o que é que eu fazia, e ela disse, pois, deu aquele comentário, depois eu se calhar também precisava de uma terapia, não sei o quê, aquele comentáriozinho. E depois, Uhum. quando eu lhe disse o que é que envolvia ah, esse processo de melhora e esse processo de terapia, que é olhar para si mesmo, talvez regressar ao passado e talvez passar por um processo doloroso de auto-olhar para si, ahm, ela disse, pois, se calhar eu não quero. E então É, a pessoa, porque na verdade a terapia é se olhar para o espelho, né? exatamente. Talvez a pessoa, porque hoje em dia, as pessoas veem o revisitar o passado como abrir uma nova ferida que já estava fechada, mas a gente sabe que na TRG, não é assim, mas é um assunto que a gente depois aborda mais lá para a frente. É uma ferida que ela pensa que está fechada, né? Ela Exatamente, pensa que está fechada, mas na verdade a gente sabe que não é bem assim. Que a ferida aparentemente está apenas sossegada, exatamente, né? está camuflada. E você falou uma coisa interessante que é a questão do olhar para dentro. Isso me lembrou muito uma pessoa que eu trabalhava, que ela tinha muitos problemas com ela mesma e em casa. Então, o que é que ela fazia? Ela chegava cedo no trabalho, mais cedo que todo mundo, e saía mais tarde que todo mundo, que era só para chegar em casa, tomar um banho, comer e dormir. Entendeu? Ou seja, ela fugia dela, fugia do resto do mundo, colocava toda a energia dela no trabalho. Isso ilustra muito bem o que a gente vê na sociedade hoje, né? Vamos lá, então agora eu vou fazer uma pergunta ao Vitor. Vitor, você acha que nós vivemos só você acha que nós vivemos uma epidemia silenciosa de vazio interior, mesmo aquelas pessoas que a gente olha e considera que elas têm tudo, ou seja, tem tudo, tudo material, né? Você olha assim, é uma vida invejável. Essa pessoa tem tudo. Essa pessoa, ela tem então a obrigação de ser feliz. O que é que você pensa disso? Eu conheço uma frase, e provavelmente você também já tenhas ouvido, que é aquela pessoa não sei bem se é assim que se diz, mas que diz, aquela pessoa é tão pobre, que a única coisa que ela tem é dinheiro. Ou seja, Isso. a gente vê, inclusive, pessoas que, aliás, eu conheço, a gente conhece um player, por exemplo, do digital, que é o Eric Rocha, que Uhum. ele disse que no início da carreira dele, ele tinha supostamente a vida de sonho que ele queria. Ele tinha milhões na conta, ele vivia em Florianópolis, que é chamada a Nova Dubai.
ele tinha uma casa em frente à praia, ele tinha carros, ele tinha dinheiro, ele era Isso. milionário, mas ele sentia-se vazio. Era aquela pessoa que tinha tudo, mas esse tudo a gente pode chamar que é só dinheiro. Ou seja, e, e muitas vezes a pessoa, a pessoa mascara-se, ah, ou seja, muitas vezes esse tudo, esse dinheiro, é como tu falaste, é coisas materiais, mas aquilo que o dinheiro não compra, a pessoa está pobre. A pessoa só tem tudo, digamos assim, na conta, mas depois na alma, no espírito e no emocional, a pessoa é completamente vazia. E, e isso nota-se em vários aspectos. Tanto que pessoas que. Tanto que agora tem-se visto cada vez mais casos dos digamos, famosos, vá, digamos assim, ah, Uhum. que estão cada vez a dar mais importância à terapia. Porquê? Porque que eles já chegaram a um determinado patamar da vida em que o dinheiro ganharem 50 mil ou 500 mil para eles já é igual, digamos assim, ah, e que depois vêm-se desfasares do resto. Vivem relações vazias, ah, vivem vidas sem propósito, às vezes fazem aquilo que fazem, digamos, voltamos outra vez ao piloto automático, e eu acho que é por aí. É, e o pior, o pulo do gato dessa pergunta vive exatamente na epidemia silenciosa. Essa parte aí silenciosa é que mora a raiz do problema, porque ninguém vê. Ela é silenciosa, mas ela instala-se. E depois, quando dispara, é bem complicado de às vezes, de às vezes se resolver digamos, nas terapias convencionais, digamos assim, porque ah, falar, ah, só mexe no consciente, ou seja, a pessoa ter consciência do problema e ter consciência do porquê do problema não resolve, só alivia. Isso. E quando aparece uma crise, volta tudo novo e a pessoa não sabe por onde é que há de se virar. É verdade, é verdade. É isso daí mesmo. Não é à toa que os sistemas de saúde, né, o SNS, por exemplo, em Portugal, o SUS no Brasil, e isso também em outros países, isso aí já está comprovado, que os sistemas de saúde de praticamente todos os países estão lotados de pessoas precisando de terapia, lotado de pessoas precisando cuidar da saúde emocional, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre os sobrediagnósticos depois, né? Mas assim, fica aqui essa informação. Pessoas que estão a Vamos chegar então. pessoas que estão a chegar vão dizendo olá, vão dizendo boa noite ou boa tarde, Isso, gente. conforme. Pode. Tem algumas pessoas pedindo para entrar, gente. A gente. É... Ixi, Vitor, não tô te vendo mais. Oi? Eu não tô te vendo mais. Peraí, é porque eu carreguei aqui em algum canto. Pronto, agora foi. A gente nesse momento a gente não vai pedir para, a gente não vai chamar para participar da conversa, tá, gente? Só coloca aí no chat. Em uma outra oportunidade a gente faz uma live abrindo para várias pessoas participarem, tá? Exato, vão dizendo boa tarde. Não, eu sei que ouvir é importante e adquirir conhecimento é importante, mas podem ir dizendo boa tarde, podem ir fazendo os seus comentários, as suas perguntas. Isso. Nós gostamos de interação para saber também se estão a gostar, se não estão.
pronto, o feedback é sempre importante da vossa parte, da Isso. nossa, ah, e é isso. Então vamos às perguntas. Você agora me faz uma pergunta. Exatamente. Vamos, ora bem, tendo em conta isso, ah, como é que podemos, se é que há, ah, qual é que é a diferença entre estar apenas triste e estar preso numa dor constante? Ou seja, porque é que isso importa? Digamos assim, vamos parar o que é, por exemplo, ah, um aspecto de tristeza, porque a tristeza e a alegria são coisas normais, do ser humano, mas quando já passa para a parte crónica, essa é que é já a parte mais complicada, porque todos nós temos, digamos, o direito de ficar tristes, ou porque nenhum ser humano acorda todo o dia alegre, uhul, e vou vencer e tal. É verdade. Todos nós temos estes momentos, mas a diferença entre estar triste e preso numa dor constante é diferente. E porque é que isso importa? Então, a alegria e a tristeza, elas fazem parte do cotidiano, do dia a dia de todas as pessoas. Né? Ninguém nunca está triste o tempo todo, ninguém nunca está feliz, alegre o tempo todo. Então, nós temos ali, nós oscilamos momentos de tristeza e momentos de felicidade, de alegria. Na vida da pessoa, quando existe um trauma, essa pessoa, obviamente, vai ficar triste e nela vai desenvolver o sistema nervoso, ele vai buscar reagir a esse trauma. E ele fica o tempo todo naquele ciclo vicioso de tentar reagir e não consegue. Isso vai gerando as questões de saúde mental que nós conhecemos hoje. Iniciando com uma ansiedade, que vai culminar com o que a gente mais conhece, tá? Então, o fato da pessoa estar triste não quer dizer que ela está depressiva, que ela é uma pessoa depressiva, tá certo? Quer dizer que naquele momento ela está triste, mas que daqui a pouco ela pode não estar. Então, o problema de saúde mental ele vai acontecer quando a pessoa entra em contato com um trauma acontece, e o sistema nervoso fica lutando para reagir contra esse trauma. Isso vai gerar uma série de novas conexões neurais que podem culminar com quadros de ansiedade, quadros de fobia e depressão, tá? Então a gente precisa ver aquilo que é momentâneo, aquilo que é agudo e aquilo que é crônico, Exato, concordo. né? Ah, Até porque aquilo que é crónico, a gente hum, sabe, ou às vezes não sabe diretamente, mas a gente consegue se analisar quando é que isso passa a ser crónico. Se uma pessoa está triste um dia, triste outro dia, triste outro dia, vai para o trabalho sem motivação, ah, vai porque pronto, tem as contas a pagar, estressa-se com tudo. ah, Começa a viver sem propósito, digamos assim, dia após dia, no automático, já falámos. Ahm, isso ah, já é causas de algo mais crónico. Por isso eu acho que é por aí também. E a gente Olha, precisa ter em atenção que as pessoas reagem de maneiras diferentes, maneiras diferentes ao mesmo problema. Isso tem a ver, qual a exato. diferença? Isso tem a ver com o quê? Isso tem a ver com a experiência de vida que essa pessoa tem, a bagagem
histórica que essa pessoa tem. Então, daí o fato delas reagirem de maneira diferente, tá? Então, é por isso que a gente vê, é muito comum, por exemplo, vamos pegar com uma situação bem usual. Uma empresa demite vários funcionários. Você pode perceber que todos eles vão reagir de maneira diferente à demissão, certo? Então, Exato. isso tem a ver com o quê? Com a bagagem que cada um carrega, como ele encara esse desafio, o desafio que está por vir. Isso tem a ver com tudo aquilo que ele passou. Tá? Então, é por isso que a gente fala sempre que julgar uma pessoa por ela estar passando por uma situação, a gente precisa ver por que é que ela está agindo daquela forma, para justificar essa ação, né? É uma questão aí de ação e reação. Então, sou eu que faço a pergunta agora? Sim. Então, a gente pode pegar as principais, né, Sim, Vitor? sim, 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 claro. Acho que fazem assim mais sentido, porque Isso, nós vamos, vamos abordando outros tópicos isso, as perguntas. isso. Tem uma aqui que eu acho interessantíssima, olha. Gente, só essas perguntas aqui são fruto de perguntas que a gente sempre recebe, tá? Então a gente resolveu fazer uma lista que é para tentar responder. Tem uma aqui que eu acho super interessante que eu gostaria que você respondesse e a gente falasse um pouco, que é: será que o sistema de saúde mental tenta encaixar o indivíduo no diagnóstico em vez de entender o indivíduo como ele é? O que é que você acha? Eu acho que digamos assim, a visão panorâmica é porque geralmente tentam encaixar um, eu- digamos assim, o sistema é feito de grupos, porque antes o ser humano era visto como um todo e agora é um, antes era uma parte mais, digamos, integrativa e agora é tudo dividido, é um médico para cada especialidade. Ahm, e, e eu acho que o, digamos, o DSM agora veio, fa- veio fazer, digamos, a distinção de o que é transtorno, o que é que não é, onde é que as pessoas podem encaixar, onde é que não podem. As pessoas, as pessoas quase que recebem rótulos do tipo, as pessoas vão a um médico e descrevem os sintomas. Eu tenho isto, eu tenho isto, eu tenho isto, eu tenho isto. Ou seja, bem, deixa-me ir aqui ver. Ora, uma pessoa que tem isto, tem isto, tem isto, tem isto, vai levar este rótulo. Ou seja, as pessoas são encaixadas em grupos em vez de serem tratadas como um ser humano só. Porque para nós, terapeutas, cada caso é um caso e cada pessoa é uma pessoa. Exatamente como tu falaste agora, ahm, cada pessoa vai reagir de determinada forma a uma notícia, ou a uma situação, ou a um acontecimento. Eu acho que é isso que está a fazer, acho que é isso que está a fazer hoje em dia. É, as pessoas, os profissionais, digamos, pegarem os sintomas, tu tens isto, isto, isto e isto, toma lá este rótulo e depois acontece o que acontece e é o que nós estamos a presenciar ultimamente. É verdade. E o mais interessante é que o DSM, ele acaba por fazer isso. Ou seja, ele trata as pessoas como objetos que têm que caber numa gaveta. Então, o que é que a gente vê muito na prática com a TRG? Pessoas que chegam com um diagnóstico e que
já passaram por vários psicólogos, por exemplo, e cada um deu um diagnóstico diferente. Ou Exato. então passou por um psicólogo, ele colocou essa pessoa numa gaveta. Aí depois de algum tempo, não, mas afinal você não tem isso, você tem aquilo, e coloca a pessoa em outra gaveta, entendeu? E eu percebo muito, sabe, Vitor, que quando as pessoas vêm iniciar o tratamento, elas têm muita aquela preocupação, não porque eu tenho um diagnóstico, eu sou diagnosticada com isso, com aquilo, e eu tento muito tranquilizar a pessoa, olha, a gente não está aqui em busca de diagnóstico, a gente vai aplicar os 5 protocolos da TRG com você e vamos ver o que é que acontece. Na grande maioria das vezes, né, quando a pessoa realmente faz o tratamento, dá aquelas notas honestas, né, eu bato muito nessa frase, para você ter o sucesso no tratamento, você precisa me dar as notas mais honestas possíveis. Então, quando a pessoa faz o tratamento, dá as notas honestas e vai até o final do tratamento, ela percebe que, afinal, o que ela tinha era um trauma, que Exato. culminou, que culminou no diagnóstico. Entendeu? E aí a pessoa se agarra naquele diagnóstico e leva ele para o túmulo. Exato, E eu quando, na acho que, verdade, a gente pode resolver. claro, eu acho que as pessoas se apegam, digamos, demais hum, às, àquilo que têm, do tipo, pensam que um diagnóstico é uma sentença, mas um Isso. diagnóstico não é uma sentença. Um diagnóstico é um conjunto de percepções que estão organizadas sequencialmente numa folha ou num Uma papel, lista. Uma lista. numa lista, numa lista, pronto, que foi, digamos, modulada para ser aquilo, para caber naquilo. É uma Ah, forma, né? É como se fosse uma é, forma. Você é tem que uma caber forma. ali dentro. Exatamente. E depois vemos que vários profissionais, digamos assim, não é uma crítica, mas ah, um profissional, um profissional que não tenha um método como a gente tem, algo para seguir, do tipo isto é isto, mas também pode ser isto, as pessoas baseiam-se é aquilo que estavas a dizer. As pessoas vão num psicólogo, o psicólogo diz, eu tenho a percepção que seja isto. Depois vão num psiquiatra, eu tenho a percepção que seja isto, vais tomar isto. Depois vai, se for preciso, num terapeuta, eu acho que é isto e isto está a acontecer por causa disto e pronto. Ah, também eu acho que isso vai, e o que é que isso gera na pessoa? A pessoa já está confusa, e isso acaba por confundir mais, porque como nenhum destes profissionais conseguiu dizer, porque estes profissionais só apontam ah, para os sintomas, a pessoa fala o que é que ela sente e a pessoa Isso. o profissional que está do outro lado, mediante o que a pessoa falar, ela diz o sintoma, mas nunca diz a causa. Ou seja, ah, se um profissional fosse direto e dissesse tens este sintoma, isto é os sintomas, e estes sintomas são derivados de uma causa. O que tu podes agora fazer é isto e isto. A pessoa ficava, ok, agora eu entendi, não preciso de procurar mais nenhum profissional, ah, porque já entendi o meu caso. Agora, as pessoas vão a um profissional, às vezes chegam de lá, digamos, mais confusas ou mais perdidas do que entraram, ah, e depois acaba nesse vai e vem e acaba sendo rotulada Exato. onde achar melhor.
Na verdade, os tratamentos hoje, eles são voltados aos sintomas e, consequentemente, ao comportamento que a pessoa adquire perante os sintomas, né? É tanto que, ao se descobrir, ao se detectar um determinado sintoma e a sua consequência, que é o comportamento, o que é que o psicólogo vai fazer? Ele vai modular aquele comportamento. A TRG, o que é que ela vai fazer? Ela vai a fundo na causa. Para quê? Para que a pessoa, consequentemente, não tenha aquele sintoma e, consequentemente, não adquira aquele comportamento. É a mesma coisa, gente, de você ter, por exemplo, uma febre. Você tem febre, você toma paracetamol. Vai resolver o teu problema? Não vai resolver, porque o paracetamol ele tem um tempo de efeito. Quando o efeito do paracetamol passar, o que é que vai acontecer? A febre vai voltar. Então, a mesma coisa acontece com um tratamento onde se visa apenas os sintomas. O que é que a pessoa que tem febre tem que fazer? Tem que descobrir a causa da febre. Então, descobrindo a causa, ela vai combater a causa. Consequentemente, ela não tem a febre, consequentemente, ela não precisa mais tomar paracetamol. Tá? Então, na saúde mental funciona do mesmo jeito. Ao invés de você ficar remediando o sintoma, modulando o comportamento, a TRG vai direto na causa, fazer com que você não tenha o sintoma e, consequentemente, não tenha mais aquele comportamento. Exato. Tá? E pegando nesse exemplo que falaste agora, como eu tinha falado contigo, eu ontem estava gripado, estava com dores no corpo, e estava com a garganta inflamada, estava com dor de cabeça, e é assim, pronto. O que é que eu fiz? Tomei um Speedifen. O que é que o Speedifen fez? Remediou os sintomas. Só que lá está. Quando remediou, só que ele tem um tempo de De atuação. ação. A partir do momento que, que esse medicamento passar o efeito, a dor de cabeça volta, a garganta volta, as dores no corpo voltam, ou seja, Começa tudo de novo. começa tudo novo e depois, se a pessoa quiser ficar boa outra vez, tem que tomar mais outro remédio e é assim que, Exato, que as coisas vão exato. funcionando. E a gente leva isso para a saúde mental. Por isso que a gente vê tanta recaída nos tratamentos convencionais. Né? Por quê? Porque só trabalha uma causa. Na hora que você trabalhar, só trabalha os sintomas, na hora que você trabalhar a causa do problema, na hora que você enfrentar aquela causa do problema, você não tem mais sintoma. E, consequentemente, o teu comportamento vai ser outro. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos para mais perguntas? Vamos sim, senhora. Ora, Diga lá. até que, até que ponto é que até que ponto é que achas ah, onde é que as pessoas, os transtornos, digamos assim, ou não, vamos começar por um tema Uhum. mais interessante. Quais Diga lá. são, quais são os transtornos emocionais, e psicológicos mais comuns no dia de hoje, na tua visão? Ah, então, eu penso que sejam os transtornos de ansiedade, né? Aí a gente coloca aí a própria ansiedade, né? A TAG, o transtorno de ansiedade generalizado e o transtorno de pânico, os transtornos emocionais como depressão. E assim, eu acho, sabe, Vitor, que existe um sobrediagnóstico. Hoje em dia existe um sobrediagnóstico. Vamos lá. Quando você pega determinadas doenças dentro de um sistema de saúde de um país, tá? Isso acontece com o Brasil, isso acontece com Portugal, isso acontece inclusive com países como os Estados Unidos. O que é que a gente vê? A gente vê
Diagnósticos de hipertensão. Hipertensão é tensão arterial, né? Aqui em Portugal a gente chama de Sim, tensão sim. arterial. Então a gente vê diagnósticos de hipertensão, diagnósticos de diabetes, todos esses diagnósticos de doenças físicas são diagnósticos que são feitos abaixo da realidade. Se você for verificar toda a população de um país, a Organização Mundial da Saúde, ela diz que se um país tem, por exemplo, 50 milhões de diabéticos, ela diz o quê? Que a estimativa da realidade é que seja o dobro, tá? Entretanto, com a saúde mental, não acontece o inverso. O que é que nós vemos hoje nos sistemas de saúde? Um sobrediagnóstico. Então, Exato. as pessoas estão sendo diagnosticadas à torta e à direita, que tem transtorno de ansiedade, que tem depressão, que tem isso, que tem aquilo. E o que é que isso gera? Isso gera um aumento no consumo de medicamentos. Porque na hora que eu tenho um diagnóstico de depressão, para onde é que essa pessoa vai? Ao psiquiatra. O que é que o psiquiatra vai fazer? Ele vai medicar essa pessoa. Toma medicamento. Toma medicamento, né? E a gente que está dentro da TRG, nós somos extremamente contra isso. Claro, existem situações que para amenizar aquela situação, a pessoa realmente precisa ser medicada. Mas a medicação, ela não é uma sentença. A pessoa não vai passar o resto da vida sendo medicada, né? Ela precisa. Por quê? Porque ela está tomando aí, pegando o nosso exemplo, o velho paracetamol. Ela está resolvendo apenas um sintoma. E que, na verdade, muitas vezes nem resolve. A gente vê isso. Na prática, com a TRG, a gente pega pessoas que tomam medicamentos e a gente vê, olha, eu estou tomando esse medicamento aqui, mas isso aqui não resolve o meu problema, não está resolvendo o meu problema. Eu já tomo há meses. Já mudei a dose várias vezes. Então, o que a gente vê é um sobrediagnóstico para problema de saúde mental, porque todo mundo quer um diagnóstico. Pessoa, Exatamente. a, a pessoa está de luto, morreu, faleceu um ente da família. A pessoa aí tá triste, está arrasada, não consegue superar, vai num profissional, o profissional diagnostica com depressão. Entretanto, a gente precisa ver que as pessoas, pegando o exemplo do luto, as pessoas que entram em luto, que estão em luto, elas precisam passar por todas as fases do luto. Passou por todas Exatamente. as 5 fases do luto, um luto que já dura 2 anos, aí sim, essa pessoa precisa de atenção. Agora, faz 1 mês que meu ente querido morreu, estou depressiva, vou no psicólogo, no psiquiatra, recebo o diagnóstico de depressão e levo aquilo como verdade, é perigoso. Né? Então Exato. o que a gente vê é que as pessoas querem porque querem um diagnóstico. E o profissional, ele se vê obrigado a dizer o que, é que a pessoa tem. Para quê? Para quê? Para que a indústria farmacêutica continue a ganhar o dinheiro que ela ganha. Porque se eu tenho uma pessoa doente, eu tenho um diagnóstico, eu tenho uma medicação para aquele diagnóstico. Eu tenho uma medicação específica para aquele diagnóstico. Uma medicação não, eu tenho várias, né? Porque eu conheço gente com depressão, por exemplo, que toma de 7 a 8 medicações. É uma medicação para dormir, uma medicação para acordar, uma medicação para ter apetite, uma medicação assim, assim, assado. Então, para tudo na vida precisa de uma medicação. Então é isso, eu sou dessa opinião. Depois que a gente conhece como a TRG trabalha, é que a gente vê que o nosso cérebro trabalha de uma maneira muito mais simples do que a gente pensa. Porque Exato. do jeito que o trauma faz isso no teu sistema nervoso, a TRG vai fazer isso aqui, ó. A TRG é uma terapia natural, eu considero ela uma terapia natural. Por quê? Porque ela não utiliza nada de fora. A gente vai só fazer com que você reorganize o teu sistema nervoso central
para que você volte a ter saúde mental. Exato. E eu gostava de trazer aqui uma curiosidade é tipo uma ironia, mas que eu Hum, ouvi de um doutor que ele diz assim, pronto, o medicamento ele é, digamos, um remédio. E na própria construção da palavra já está a dizer o que é que ela é. Remédio é o quê? Remédio remedia. Ou seja, isso. ele não cura. Ele diz assim, remédio não, remédio remedia. Ele não cura, porque se curasse chamava-se curédio. É Ele, verdade. É é o que ele diz. verdade. Por isso é que o nome da palavra já diz tudo. Remédio É. remedia. Remediar. Vai remediar, Remediar. isso. É E eu, verdade. eu, eu vejo isso por exemplo, eu vejo isso na minha mãe, que ela, por exemplo, agora foi, foi diagnosticada com Alzheimer, só que pronto, a gente já está mais ou menos. Não é assim duvidar, não é assim duvidar, porque ela aquilo foi apanhado muito mais no início, e ela agora, porque a gente sabe que às vezes, por exemplo, também um transtorno ou uma doença, ele não é só emocional, mas ele foi desenvolvido a partir daí. Ou seja, Isso. uma doença tem muito a ver tanto com o emocional como com a alimentação e o estilo de vida da pessoa. Mas muitas vezes, ou quase sempre, o estilo de vida da pessoa e a alimentação vem do emocional porque o estilo de vida é coerente com o emocional que ela teve enquanto pequena. Se uma pessoa ah, pronto, que as vivências que ela teve em pequena e com as induções que ela teve. Ahm, Tanto que ahm, a gente sabe, e eu não quero que me interpretem mal, o Alzheimer ou a demência é uma doença degenerativa, ou seja, ela não tem cura, mas ela tem uma possibilidade, ela como é uma doença degenerativa, ela já como diz o nome, ela vai se degenerando aos poucos. Mas essa degeneração dá para ser abrandada até certo ponto ou parada mesmo. Ou em certos casos até regredida um pouco. Atenção, Uhum. não confundir cura com regressão. Eu posso ter, por exemplo, claro que isto é ah, o, o Alzheimer não se cura não se cura não. O Alzheimer não se mede com percentagem, mas só para ficar um exemplo mais ilustrativo. Uma pessoa que tenha, por exemplo, 50% no nível de Alzheimer, se a gente mexer no emocional da pessoa, se a gente tratar o estilo de vida dela e se a gente mudar a alimentação, ela pode ir desde 50% para 30%. Ou seja, Uhum. não é, ou seja, a TRG ou as terapias ahm, emocionais não são obrigatoriamente para curar, não são obrigatoriamente para curar tudo ou para curar qualquer transtorno. Servem também para melhorar a qualidade de vida. Ou Isso. seja, Qualidade de vida. se eu tiver uma pessoa ahm, que esteja, por exemplo, voltamos outra vez, se eu tiver uma pessoa em que a qualidade de vida está a 70% má, se eu conseguir, se eu conseguir pôr, se eu conseguir pôr essa pessoa com o nível, ou seja, com 30%, ou seja, eu não curei a pessoa, mas eu melhorei bastante a qualidade de vida dela. Ahm, e pronto, e hoje em dia as pessoas olham para a minha mãe, inclusive
Pois, tem lá um senhor na academia ou no ginásio, depende de quem esteja a ouvir. Academia é no Brasil e ginásio é em Portugal. E eles viram-se para a minha mãe e dizem: quem olha para ela não parece que, não, pronto, não parece que tem Alzheimer, porque ela é uma pessoa super, digamos, não é normal, vá. A gente no universo clínico diz típicas. Pessoas típicas ou as pessoas chamadas Atípicas. normais não é normais, chama-se típicas. Mas pronto, as pessoas dizem, ela parece uma pessoa normal, quem olha para ela não diz que ela tem o que tem, porque a gente mexeu muito nela, muito nesses todos os fatores. E uma vez eu estava a olhar para as medicações dela e é interessante, porque às vezes a gente vê aquelas medicações, que uma medicação tem um efeito, toda a medicação tem um efeito colateral. E depois a gente toma outra medicação para remediar esse efeito colateral da outra medicação. Ah, É, e depois, se for preciso, toma outra medicação para reverter o efeito colateral do efeito colateral da outra medicação. Ou seja, daí vem porque é que uma pessoa com depressão está a tomar certo comprimido ou certo remédios. E isso. eu fui ver nas bulas, porque na bula diz tudo. Tanto que existe um ditado que diz: nunca leia a bula do medicamento, porque lá na bula diz tudo. E lá na bula da medicação da minha mãe para dormir, vai lá que um efeito colateral é que ela pode ter tonturas. E outro remédio que a minha mãe está a tomar é para remediar esse efeito colateral As das tonturas. tonturas. Ou seja, já estamos a perceber onde é que estas cascatas se vêm, É, se vêm é, medir. é uma coisa que puxa a outra. Infelizmente, é isso. Vitor, nós temos 1 hora de live, é isso? É, não Eu acho que sei já, até. já tá fazendo 1 hora. Não sei se ela cai. Não, eu acho que ela, é assim, aqui na minha gravação está a aparecer 53 minutos. Ah, Ah, ok, ok. não sei Mas, se, mas sim, podemos, é assim, já passamos aqui pela parte dos transtornos, não sei se tens mais alguma questão para fazer nessa parte, visto que temos aqui algumas perguntas, já também demos aqui um saltinho aos medicamentos e da indústria é, farmacêutica. vamos Agora falar, não vamos sei falar um se. pouquinho de psicossomática para aproveitar aqui a vibe que o professor Jair tá, tá inserido nesse, né? Exatamente. A última Vamos, pergunta sim, foi você senhor. que fez ou foi eu que fiz? Fui eu. Foi a visão geral foi os transtornos mais atuais, agora. Uhum. Então, vamos aqui. Que impacto os traumas antigos têm no sistema nervoso e imunológico? Ora, o impacto que os traumas antigos podem ter no nosso sistema nervoso e imunológico foi que uma pessoa, uma pessoa que sempre, digamos, que foi habituada ou que teve que crescer mais rápido do que deveria. ahm, ou tanto que eu recebi pronto, atendi um cliente que, que a gente sabe que na nossa anamnese tem lá qual foi a parte que gostou mais da infância. E ele disse, foi ter que crescer muito rápido e não ter tido tempo a ser criança. Ahm, Ah, e isso gerou nele uma carga emocional grande nos ombros, no pescoço, na cervical.
porque sempre que a gente fazia o reprocessamento da parte somática, em que era momentos que ele com 14, 15 anos, supostamente tinha que ser criança ou adolescente, ele somatizava sempre bastante na parte dos Uhum, ombros, na parte do pescoço, na parte da cervical, porque exatamente foi algo que ele, pronto, teve que crescer. Ele sempre teve muitas responsabilidades ah, uhum, enquanto, enquanto pessoa nova, ou seja, uma pessoa com 13, 14 anos, ser, digamos, obrigada a ser a ser o amparo de uma família, ou se for preciso, digamos, a ser o pai dos pais, ou digamos assim, a arcar com as responsabilidades de um adulto, ahm, uhum. isso prejudica muito na vida adulta. E depois a gente sabe que isso mexe com a nossa, mexe com o nosso sistema imunológico. Situações de stress, situações de ansiedade, de angústia, de andar sempre de um lado para o outro. Ah, o nosso sistema imunitário fica mais debilitado, as dores cabeça são mais frequentes, a pessoa não consegue apanhar uma corrente de arzinha, que como o sistema dela imunológico já está tão debilitado que ela com uma corrente de arzinha já fica logo com um resfriado ou com uma gripe logo daquelas, e isso por, eh, por se manifestar no corpo, na questão mesmo da psicossomática. E uma pessoa que no trabalho tem muita pressão em cima dela, uma pessoa que, por exemplo, seja chefe ou seja responsável de um setor, tenha 20 pessoas a cargo dela, ela essa mesma pessoa, ela era responsável, era administrativa, ah, e ela chegou nessa função sem saber bem como. Ou seja, a gente sabendo da história da pessoa sabe como é que foi, só que ela inconscientemente nunca soube como é que ela ahm, se colocou nessa posição, porque Uhum. a gente sabe sempre que é uma compulsão à repetição. A Ah, repetição. e então, como essa pressão, ele tinha muita pressão no trabalho, muitas coisas em cima dele para ele carregar. Depois, quando chegava à casa, e a mulher dele Ahm, pronto, tentava ter uma conversa, uma conversa normal. Ele já com muita pressão em cima, ele por vezes explodia na mulher, explodia com a mulher e não percebia porquê. Porque a gente, racionalmente, a gente sabe que a nossa mulher é a pessoa que nós amamos e que supostamente nós automaticamente não deveríamos querer tratar ela mal, mas é inconsciente, é Sim. automático. Uh, e acho que vai muito por aí também que os traumas antigos se revelam no nosso corpo e no nosso sistema imunológico. É, nós estamos escrevendo um artigo sobre evocação das memórias autobiográficas. Por quê? Porque quando a gente coloca a pessoa no tratamento da TRG, quando a gente pede para ela fazer o pior filme, na verdade nós estamos pedindo para ela evocar a história dela. E só que o artigo ele está sendo construído não em cima da TRG, claro, porque a gente não tem dados da TRG com isso, mas a gente está pegando exemplos de evocação de memórias autobiográficas para fazer um parâmetro com a TRG. E essa evocação,
ela mostra que a pessoa, quando ela vivencia, uma pessoa em estado depressivo, ela desenvolve no seu sistema imunológico algo como se fosse uma inflamação. Ela desenvolve, ela produz todas aquelas substâncias como se fosse uma inflamação. E o imunológico, ele tenta combater essa inflamação. Só que com a depressão, com o trauma não resolvido, o que é que acontece? O sistema imunológico tenta debelar aquela inflamação e chega uma hora que ele não consegue. Aí essa inflamação, ela se instala no organismo. Quando eu falo inflamação, eu estou falando num estado imunitário, não estou falando de uma inflamação como se fosse uma ferida, certo? Exato. E existem trabalhos de evocação de memórias autobiográficas que mostram que uma evocação feita de maneira sistemática, que é como nós fazemos com a TRG, essa evocação sendo guiada, que é como nós fazemos com a TRG, ela faz com que essa inflamação vá diminuindo. Até chegar ao ponto de não haver mais inflamação, até chegar ao ponto de não haver mais desafio para o sistema imunológico. Isso faz com que o sistema nervoso se restaure, porque essa inflamação muitas vezes ocorre entre as sinapses. Está entendendo como uma coisa profunda? Exato. Então, nós vamos em breve publicar um artigo mostrando isso daí, fazendo um paralelo com a TRG, já que a gente trabalha, porque o nosso trabalho é esse, né? Quando a gente pede para a pessoa fazer o pior filme, nós estamos pedindo para ela evocar a memória, as memórias autobiográficas dela. Exato. Tanto que ah, tanto que a memória que a pessoa tem, ela tem aquilo digamos, uma ferida emocional que foi aberta, mas não foi fechada. Ou seja, foi uma. Porque muitas vezes o trauma não é pelo acontecimento em si, é pela interpretação emocional que a pessoa fez daquele acontecimento ou daquela situação. E digamos, não digo com a maturidade que a pessoa tem na altura, porque criança não tem maturidade, ou adolescente não tem maturidade, no caso de emocional, o cérebro da criança, ele até aos 7 9 anos, se não estou em erro, ele absorve tudo como verdade. Um, ele quer sempre um desfecho para aquela situação. E no caso, eu acho que o reprocessamento, ele faz exatamente isso. Revisa aquela memória de todos os prismas ou ah, de todas as perspectivas que a pessoa ah, consegue montar naquele filme. Por isso é que a pessoa, digamos, a gente usa a escala de intensidade de desconforto, que é de 0 a 10. ah, numa escala 8, a pessoa tem uma perspectiva. Entretanto, essa perspectiva barra ferida emocional é uma perspectiva e uma expectativa. Ou seja, essa perspectiva e expectativa na dor 8 é reprocessada e a ferida é fechada, mas não foi completamente. Então a pessoa, quando faz o filme novamente, vem para a nota 6. Ou seja, e nessa nota 6 volta outra vez
a repetir esse ciclo. Existe uma ferida aberta com uma perspectiva e uma expectativa a ser suprida, e quando essa perspectiva e essa expectativa for suprida, a ferida Uhum, é fechada, e assim vai sucessivamente isso. até chegar ao zero, que é quando, pronto, a É o pessoa fechamento total. ao fechamento total. Eu acho que pelo menos essa é a minha visão. Sim, sim, é uma maneira lúdica, digamos assim, de você Exato. explicar, para você explicar até para o cliente como é que funcionam os filmes, porque às vezes eles não entendem que o porquê de estar fazendo isso, né? Por isso que a psicoeducação ela é tão importante. E então, Exato. nós temos mais alguma pergunta? Ora, Veja aí. deixa-me ver. Ora, ora. Ok. Ora, quais são os sistemas? Ora, então podemos, já que estamos a falar ahm, pronto, da TRG, já que ahm, nós estamos a tratar, trazer a TRG, vamos para a nossa pergunta que temos aqui, que é: de que forma? Não, mas eu acho que esta pergunta talvez a gente até já tenha respondido, eu vou dizer de qualquer maneira a pergunta que era, mas se tu achares que nós já respondemos, eu até acho que já respondemos a esta pergunta, mas é de que forma é que a TRG atua como tradutor entre mente e corpo? Não sei se quer responder ou se é melhor eu responder, eu perguntar outra. Não, eu acho que a gente pode falar um pouco. Na verdade, eu não digo nem que ela seja uma tradutora. Talvez sim, veja lá. Porque, porque a TRG, ela é, em termos de saúde mental, na minha opinião, muito holística. Porque ela, como a gente já falou, ela vai trabalhar a causa do problema, ela vai a fundo verificar a causa, vai a fundo fazer com que a pessoa reconheça naquilo, em tudo que ela passou na vida dela, os motivos pelos quais ela está passando pelos problemas atuais. E ela acaba fazendo com que ocorra um restauro não só de saúde mental, mas também de saúde física. Tá? Na minha opinião, pelo que eu vejo, eu vi o resultado em mim, que eu passei pela TRG também, e pelo que eu vejo nas pessoas que eu atendo, que o restauro dela não é só mental. A pessoa também tem um resgate físico nisso daí. São pessoas, por exemplo, que tinham problemas para emagrecer e acabam emagrecendo. Porque o problema dela não estava só em questão de dieta, em questão de atividade física, era problema mesmo de saúde mental. Pessoas que eram dependentes químicas de alguma substância, por exemplo, pessoas que fumavam, que deixaram de fumar totalmente, não fumam mais, pessoas que fumavam há Exato. 30 anos e depois da TRG simplesmente não fumam mais. Então, assim, na minha opinião, é um restauro que envolve mesmo essa questão de você trabalhar a questão mental e, consequentemente, a questão física.
né? Existe ali uma relação muito íntima entre essas duas coisas. Olha, Exato. Vitor, depois você quer complementar essa minha resposta? Não, eu acho que Tá, não, é porque tem uma pergunta que eu achei interessante aqui do Rildo, que diz o seguinte, eu queria que você respondesse. Como as certo. pessoas veem a TRG em Portugal? Essa pergunta, deixa-me ver se ela está aqui. Está aqui a Roseli. A Roseli, no outro dia tivemos uma, tivemos uma conversa porque ela gostou muito de uma publicação que eu fiz e ela ficou tipo, uou, essa publicação parece que veio para mim e parece que bateu mesmo naquela porta mesmo quando ela estava a precisar, que parece que quando a pessoa passa por algo e entra no Instagram e aquela publicação aparece lá, pá! Fala para E, ela, fala para e ela. fala para ela e ela, inclusive ligou-me e fez questão de me ligar por chamada mesmo, pronto, para me dar Aham, os parabéns pelo meu trabalho e pela minha página, aham. e dizer o quão importante foi essa publicação na vida dela e no atendimento que ela estava a ter. E depois ela também me fez ela também me chegou a fazer essa pergunta de como é que as pessoas veem a TRG em Portugal. Ahm, eu acho que as pessoas em Portugal, não só a TRG, mas a saúde emocional em si. Ahm, as pessoas a cultura, eu acho que daqui, pelo menos na minha percepção, as pessoas não estão, as pessoas percebem que não estão bem no seu estado atual, mas também não estão tão mal que não dê para aguentar. Ou seja, ficam é aquele chamado de empurrar com a barriga. Vão, vão vivendo assim no automático, à espera que chegue à espera que chegue uma situação insustentável, para pensar em mudar alguma coisa. E mesmo quando chega nesse limite, a pessoa ainda é capaz de desafiar um bocado o limite, porque supostamente para elas não está assim ainda tão mal, ainda dá para empurrar mais um bocadinho. Ah, porque, porque infelizmente eu acho que é assim. E as pessoas quando e as pessoas são um bocado não, são muito reticentes a olhar para si, a olhar para dentro, e a saberem que aquilo que elas passam não é. Aquilo tem uma raiz, tem uma causa. E elas confundem muito. Eu acho que até estava nas nossas perguntas, mas eu já não me lembro. Mas eu vou comentar um bocado sobre isso. As pessoas acham que o facto de elas serem como são, isso faz parte da identidade delas. Ou seja, muitas pessoas, como já têm um trauma instalado há 10, 15, 20 anos, aquilo para elas vira a identidade delas, vira como se É fosse verdade. normal. Vira como se fosse normal. Elas são aquilo, elas são aquele problema, elas E, são aquele trauma. e, Sem aquele e é trauma, elas não são ninguém. Exatamente. E os brasileiros, não sei se aqui em Portugal conhecem, mas dizem que é o síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, Eu eu nasci sempre fui assim, assim e é, vou morrer assim. Ahm, e as pessoas pensam que eu sempre fui assim e não vou mudar. Ou seja, batemos naquela tecla da sentença. Ahm, e quando eu acho que aqui em Portugal a gente
em vez de Portugal ainda tem que ser um país onde a gente tem que fazer um trabalho primeiro de conscientização, ou seja, conscientizar as pessoas de que aquilo que elas são, entre aspas, e como é a vida delas, aquilo não é, não é, não sempre foi assim, não. Elas lembram-se de terem sido sempre assim, mas a pessoa, a pessoa tem que tomar a conscientização, tem que tomar consciência de que aquilo tem uma causa, uma raiz. Só que como ah, as pessoas são curiosas as pessoas são curiosas até ao sentido do conhecimento. Mas só que como, digamos, a psicologia e a medicina hoje em dia está tão, digamos, descredibilizada, porque eu hoje em dia eu ouço as pessoas falarem para mim. Então, mas eu vou ao psicólogo para quê? Para que é que eu vou ao psicólogo se eu se eu estou 1 hora, 2 horas a falar da minha vida, a cansar-me, a expor-me, a abrir as minhas feridas, se for preciso, saio ainda de lá pior que o que entrei, porque eu entrei, entre aspas, tranquilo, saí de lá todo magoado, com as feridas expostas, e no final da consulta eu paguei 40 ou 50 euros, ele não me deu uma solução sequer, uma, não me deu um insight, Um norte. e as pessoas ficam naquela expectativa de o que é que interessa eu saber como sou, ou eu saber como é que trabalho, se, se eu depois vou continuar a agir da mesma maneira. As pessoas estão um bocado descredibilizadas de si, elas já não acreditam em si próprias, elas pensam que a realidade que elas vivem é aquilo e pronto, e, e não fazem sequer um esforço de mudança porque não veem uma perspectiva real de mudança. E eu acho que é aí, e é aí que a gente tem que atuar, no sentido da parte da conscientização de que aquela rotina que ela leva exausta e aquele estresse e as explosões no trabalho e as explosões em casa e os gritos com o marido e os gritos do marido com ela e ela ser tratada abaixo de cão e essas coisas e perdão a expressão, mas pronto, é assim. Mas isso não é normal. Isso para as pessoas virou normal porque virou referência, virou banalização. E as pessoas pensam que é aquilo que elas merecem. E eu acho que é mais nesse sentido que as pessoas, e como a indústria farmacêutica também tem aquela lavagem cerebral, nas pessoas, as pessoas preferem um comprimido para mascarar um sintoma do que uma cura para, para resolver de facto o problema, porque o comprimido ele funciona sem a pessoa ter que mexer realmente na origem do problema, porque a pessoa pensa que mexer na origem do problema não vai adiantar nada porque as experiências anteriores que elas tiveram não resolveram nada e então eles pensam que connosco ah, vai ser outra vez a mesma coisa e acho que faz parte da nossa, pronto, faz parte de nós da TRG, tentarmos
fazer esse conceito, depois tentarmos fazer esse, essa conscientização, porque pronto, nós sabemos que a TRG é algo, digamos, recente, ah, mediante a lavagem que elas já receberam por anos e anos e anos e anos e anos, mas a gente sabe que o trabalho está a ser feito, e que a TRG hoje em dia possa não ser assim tão expressiva aqui na cultura portuguesa, mas a gente sabe que este trabalho exaustivo que a gente vamos fazer, que a TRG inclusive está a expandir para outros países, está a expandir agora mais em força para a América Latina, uh, está mais para a América Latina, depois provavelmente, quem sabe no futuro, vai apostar forte também na Europa, assim como já temos milhares e milhares de terapeutas pela Europa toda, e isto é um trabalho contínuo. Roma não se, Roma não se fez em 2 dias, né? Ou como é que diz o ditado, algo assim parecido. Por isso é um trabalho contínuo e a gente sabe que vai chegar a bom porto. E complementando o que você falou, que faz muito sentido, independente da cultura, eu acho que as pessoas, elas se veem e veem o outro, primeiro, como um corpo. Elas acham que elas são um corpo, elas acham que elas são aquilo que elas pensam e, consequentemente, falam, e elas acham que elas são aquilo que como elas se comportam. Então, se elas conseguem mudar isso daí, o ser humano, de uma forma geral, acha que consegue tudo. Na verdade, a gente precisa de uma quarta coisa, que é tudo que impulsiona as outras três. Como eu me comporto, como eu penso, aquilo que eu falo é alimentado por aquilo que realmente eu sou. Então, enquanto as pessoas não começarem a ver que ao invés de fazer exercícios para mudança de comportamento, como as terapias convencionais fazem, ao invés de elas mudarem, trabalharem, não é mudar, trabalharem a essência da pessoa e, consequentemente, os traumas que essa pessoa teve na vida, ela consegue mudar o resto, entende? Então, isso para te dizer o quê? Que muitas vezes os portugueses, ou os brasileiros também, acham o seguinte: não, o meu corpo está aqui, está saudável, enquanto ele estiver aguentando o tranco, está tudo bem. Mas não para pensar que a cabeça é que comanda o corpo, entende? Então eu vejo dessa forma, eu vejo que não é só, claro que aqui a TRG nasceu no Brasil, lá é mais fácil você fazer isso, até porque o brasileiro talvez seja muito mais ligado à saúde emocional do que o europeu, de uma forma geral. Mas eu acho que tudo isso que está acontecendo é uma questão de tempo. Como foi há 10 anos atrás, como serão os próximos 10 anos, entende? Eu penso assim. Exato. E eu acho que e é como aquilo que o professor Jair falou numa mentoria, e que a gente sabe, e as portas hoje em dia estão cada vez mais abertas para a saúde emocional, porque o Covid veio abrir essa janela. Era uma janela que já estava aberta, mas que antigamente se tratava muito com frescura, como um mimimi, digamos assim. Não consigo agora É, arranjar uma palavra para me expressar em era português. frescura. E
E o Covid veio escancarar uma porta que já estava semi-aberta. Os noticiários, a partir de 2020, 2021, 2022, já começaram a noticiar muito mais a saúde mental, ahm, a saúde mental da população. E acho que a TRG nasceu mesmo naquela altura Na hora certa, certa. naquela altura certa para começarmos a discutir isso. Só que, como a gente sabe, não é em um ano, não é em dois, não é em três, Claro. ainda é um processo de trabalho, de É um conscientização trabalho de e formiguinha, né? exatamente. É grão a grão, enche a galinha ao papo. É verdade. Gente, vocês têm alguma pergunta que vocês queiram fazer? Deixa-me ler Aqui tem aqui. vários comentários, mas eu acho que pergunta mesmo, só teve aquela do Rildo. Exato. Por isso. Ora, Enquanto você procura alguma aí, Vitor, uma coisa que você até colocou aqui da questão da indústria farmacêutica, né, voltando a ela, certo. que ela não está interessada na cura, ela está interessada na manutenção da doença. Por quê? Né? Porque se tem doença, tem fármaco, Exatamente. né? E eu acho que isso funciona. ahm, eu, eu, eu não vou dizer que eu tenho a minha teoria, porque isto todos nós temos a nossa